Está começando mais um Papo Empreendedor. Aqui falamos de negócios, empreendedorismo com boas histórias, preto no branco. Eu, Sérgio Kendi. Eu, Matheus Queiroz. Eu, Matheus Bragato. E hoje é um podcast interno novamente, mas a gente tem um convidado especial, velho. Ele é daqui da casa. Mano, ele é irmão gêmeo do Matheus Queiroz. Algumas pessoas dizem, vocês vão ver aí, ó. Sangue do mesmo sangue. Sangue do mesmo sangue. Anda igualzinho, sente igual, conversa Filho da igual. mesma mãe. Tô brincando. Só que ele é melhor que o Matheus. Como assim, velho? Ele é melhor, velho. Ele é um garoto prodígio, filho do Bill Gates. Ele que é o Miguel Martins. Aê! Fala, Se galera, apresenta aí. beleza? Quantos anos você tem? Fala pra galera aí, mais ou menos você. Tenho 25 anos, sou financeiro aqui do DBest, junto com esses caras foda aqui. E é isso, né? Bora. É isso. Galera, hoje a gente vai fazer um podcast que eu acho que é bem da hora. Que é sobre como a gente aprende coisas novas na vida. Eu fiquei pensando um pouco sobre esse tema, porque eu acho que tem gente que não sabe aprender coisas novas às vezes. Ou aprende do jeito que é mais difícil. E eu acho que talvez por a gente ter passado por coisas bem diferentes na nossa vida, sei lá, a gente fazia engenharia civil e começou a vender açaí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a gente descobriu uma maneira de aprender as coisas mais fáceis, né? Hoje a gente pelo menos sabe algumas dicas que a galera não saiba, né? Então a gente quis trazer esse tema. E para começar, eu vou primeiro perguntar pro nosso nerdzinho daqui da sala aqui, tipo, porque assim, o que é legal? A gente é engenheiro civil de formação, né? Fez a engenharia civil na UEL, e a gente montou um negócio de açaí e sorvete que não tem nada a ver. A gente aprendeu a fabricar sorvete, aprendeu a fabricar açaí, aprendeu os processos de uma loja de varejo, enfim. Tudo a gente aprendeu meio que na raça. Só que, além disso, a gente montou uma empresa que ela tem outras vertentes, outras verticais. E uma dessas verticais que a gente criou é uma vertical de tecnologia dentro da empresa. Então a gente criou um sistema do zero de ponto de venda que é único, que é exclusivo, que só tem na rede do DBest Açaí, que ele faz tudo, faz financeiro, faz parte de compras, faz parte de pedido para franqueadora, faz de administração de DRE de loja. Cara, tem um portal de escola de negócio que a gente tem lá dentro também, tem um monte de informação lá dentro. E quem desenvolveu isso foi o Matheus Queiroz. Sozinho não, né? Não foi eu, assim, mas foi um time. Mas você que nosso foi time. o cabeça do sistema. E aí eu fiquei... Eu sei, claro, eu sei um pedaço da história, mas eu queria que você contasse pra galera como é que você fez, que você relembrasse aqui rapidinho, porque você aprendeu programação do zero. Você sabia só Excel e mais ou menos, que eu lembro na faculdade. De repente sabia VBA, de repente sabia, sei lá, Python, de repente sabia não sei o que, de repente tinha um sistema pronto. Isso. E foi em 2 anos. Eu acho que pra gente começar, eu acho que fica mais fácil, acho que fica mais palpável essa história, né? Mas todo mundo aqui teve que aprender muita coisa. Né? Mas nesse caso, eu acho que foi uma coisa muito diferente do que a gente fazia. É por isso que marcou, talvez, tipo, aprender, né? Porque a gente veio de um engenharia civil, aí do nada a gente começou a vender açaí, e no final, no meio do caminho, a gente estava criando um sistema, né? Então, acho que isso que foi um pouco de quebra ali, por isso que acho que a história é legal. Mas o começo do aprendizado, eu acho que o que me faz querer aprender alguma coisa, tem uma frase que eu vi esses dias, que é do Elon Musk, que ele fala o que um jovem, o que ele faria para um jovem de hoje em dia. Que eu acho que é muito isso que eu pensei. Eu não pensei na época sobre isso, mas com certeza foi isso que me fez querer aprender. Que é seja útil. Acho que essa é que é a parada. Você era inútil, então. Não é que eu era inútil, né? Mas a parada de ser útil, e as pessoas acham que ser útil é fácil. Ser útil não é fácil. Ser útil é muito difícil. É difícil você realmente ser útil de verdade, né? E naquele momento, eu vi uma oportunidade de ser muito útil nesse... Mas qual momento foi que você viu que ia ser útil? É porque eu lembro que na faculdade você já desenrolava algumas coisas de programação por interesse. Isso, é afinidade. Eu gostava. Tá, Não, então mas foi já no tinha... finalzinho. Tá, mas já tinha uma afinidade. Que eu comecei pra ele ainda o curso do Guanabara. É ele que me ensinou. Mas foi? Mas foi lá. Mas sabe qual era a diferença? Vou só dar um spoiler aqui só. Eu fazia aula, fazia aula 1, aula 2, aula 3, foi até aula 15. Só que daí ele começou, ele fez a aula 1, depois foi pra aula 70. Ele pulou. Falei, mano, você vai aprender porra nenhuma desse jeito, que não sei o quê. Porque, mano, eu não conseguia passar as etapas. Ele foi lá pra aula 70. Aí, de repente, ele, deixa eu ver a aula 50. Ele comia todos os negócios picados. De repente, começou a sair uns negocinhos diferentes. De repente, ele montou um joguinho de cobrinha. De repente, montou um joguinho de barrinha. Eu falei, mano, isso aí não serve pra nada. Depois, de repente, montou um relógio.
Aí, de repente, começou a saber um pouquinho de programação. E eu fiquei lá, mano, só escrevendo Hello World. Entendeu? Aí eu desanimei na aula 15. Alô, mundo. Mas eu acho que essa parada de ser útil... Por que eu falei do ser útil? Porque lá no começo eu gostava de programação porque eu poderia transformar as coisas das pessoas. Tipo assim, mano, eu poderia facilitar um processo seu. Nossa, eu poderia fazer um negócio que você... Em vez de você gastar, sei lá, quantas horas fazendo alguma coisa, eu poderia colocar uma coisa automatizada que seria muito mais rápido. Essa que é a intuição minha de tudo na programação. Fazer alguma coisa mais rápido. E também tem um lado muito de game, né? Gosto muito de jogo. Então, isso também me fez ter afinidade à programação. Né? Então, Sua mãe também achava que você ia fazer ciência da computação, achava, né? Pior. Eu tava conversando esses dias. Achava que ia fazer ciência da computação, mas engenharia civil. Enfim, eu acho que nesse processo de aprendizado ali da programação, foi, primeiro de tudo, tipo entregar alguma coisa para as pessoas e falar assim, nossa, que legal. Isso era tipo um combustível para mim. Sempre foi um combustível. Na hora que eu entregasse alguma coisa, nossa, da hora. Negócio. Tipo, alguém ia soltar um PDF lá dentro do Excel. Tinha que ir lá, não sei na onde, puxar. Eu colocava um botãozinho, baixava o PDF, estava pronto. E isso era uma coisa que, tipo, a galera falava, uau. Era uma coisa muito simples. E aquilo foi me A sua recompensa era as pessoas falar uau pra você. Isso, era aquela recompensa, aquela mini recompensa todas as vezes que entregava alguma coisa. E isso foi me tornando cada vez mais útil. E chegou num ponto que a gente começou a abrir a loja. Aí eu falei, a gente não tem sistema, a gente não tem nada, a gente vai comprar não sei o que. Eu falei, eu sei fazer uma parada que vai funcionar, que é muito simples, vai ter um programa na nossa mão. E foi lá, mano, vou desenvolver um negócio lá no VBA lá. De graça. De graça, que vai rodar na nossa loja. E vou fazer rapidinho aqui, eu faço e a gente já roda. E foi assim, né? Tudo começou com uma planilhazinha de Excel lá atrás, né? E é isso, na ideia de ser útil, né? Acho que pra mim muito foi isso. Ser reconhecido? Ser reconhecido. Isso, útil e reconhecimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que... Porque assim, o seu caso é muito específico. Você aprende coisas muito rápido. Só que eu acho que tem é uma coisa que é uma qualidade, mas ao mesmo tempo também é uma... qual que é o posto de qualidade? Defeito. É um defeito. É uma qualidade, mas é um defeito ao mesmo tempo. Que é, eu acho que, sabe por que ele também faz as coisas assim? Preguiça, velho. Né? Eu ia falar isso, eu não quis falar. Mas é que... A galera vai achar ruim de mim Ele agora. Falou que ele gosta de facilitar a vida das pessoas criando alguma coisa que vai agilizar o processo. O Bill Gates fala isso, né, velho? Que ele procura as pessoas que otimizam e que são preguiçosas a ponto de fazer as coisas se tornarem curtas. Mas eu falo na questão dele aprender rápido. Eu acho que, tipo assim, ele tem a preguiça Mas é verdade. de assistir todas as aulas. Mas é verdade. E aí ele assiste só o que ele acha que é importante. Mas é uma preguiça boa. Então, nesse sentido fica bom, né? Mas em algum sentido fica ruim. Já teve Algumas prova coisas de faculdade, já que deu problema. Sentou no pudim. Sentei no pudim. Lá que, eu lembro muito bem, que ele só fazia os exercícios mais fáceis, mais difíceis, entendeu? Não, isso é verdade. Tava tudo certo. Aí, tipo, alguma coisa que tinha que lembrar, não lembrava. Onde tinha pegadinha, você tava no pudim. Eu lembro disso daí. Já lembro disso. Então, assim, tem lado bom e ruim, mas o lado pra ele é muito bom hoje, porque ele aprende as coisas muito rápido, porque ele quer pegar logo o final. Ele é aquela pessoa que lê sempre as últimas páginas do livro. E acha que, tipo, ali tá a ideia. E às vezes funciona. Às vezes funciona. Na verdade, às vezes não, quase sempre funciona. Existe uma técnica de ler. Eu não sou uma pessoa adepta à leitura 100%, que vou falar que eu leio, sei lá, um livro a cada 3 meses, 2 meses, que não é verdade. Mas eu tô cada vez mais me buscando a ler mais, tá? Eu tô tentando realmente buscar isso. Mas pra mim não é tão fácil, eu não consigo, ainda não me prende livro. Mas uma coisa que me prende muito, muito, muito é sentar na frente do computador e eu fuço de tudo que tem, né? Por isso que tem uma coisa que a gente fala que é, e até puxar isso, né, que é use muito bem a internet. Eu uso demais, a minha fonte de conhecimento tá lá dentro. Então, qual que foi o seu método para você aprender VBA e depois aprender programação? Qual foi o seu método? 100% internet. Não, mas como? Putz, como que você fez isso? Vamos lá. Primeiro me surgiu a oportunidade. Falou assim, existe VBA. Pronto, mudou a minha cabeça. Falei assim, putz, tem algo aqui que eu posso fazer. Onde você descobriu o VBA, por exemplo? Na faculdade. Mostraram pra mim que existe isso. Eu nem sabia que existia programação, não sabia nada. Mostrou pra mim que existe isso. Falei, caraca, eu posso realmente ser útil e automatizar as coisas. É isso. Depois, aonde que eu vou buscar aprender mais? Porque na faculdade, tipo, raso. É muito, 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 muito pouco, né? Não tem muito conhecimento. E onde que você vai buscar? Só a internet. É tipo, é literalmente aquele nerdzinho que senta na frente do computador e fica vendo de tudo possível sobre o assunto para tentar resolver aquele problema e assim vai indo. Preciso de entregar tal coisa.
O final eu sei, mas o caminho eu ainda não sei. Então eu ia atrás de todo o caminho pra chegar naquele final que eu queria. Por exemplo, dá um exemplo assim, mas vou pensar aqui. Um exemplo, eu tenho bem nítido. Tá. Um exemplo. Tem uma coisa que eu queria fazer lá no VBA antigo, eu lembro até hoje disso. No VBA antigo que eu queria criar uma plataforma de delivery ali dentro. Não deu muito certo, tá? Não rodou muito. Mas criei uma plataforma de delivery que eu conseguisse colocar dentro do VBA, puxar a região, tipo, colocar o CEP da pessoa e ele já calculava para mim a rota. Eu consegui puxar. E no meio do caminho, o que eu precisava fazer? Precisava de ir atrás do Google, ferramenta do Google e tudo mais, inserir dentro do VBA. E isso para mim deu um trabalho do caramba, fui atrás e tal. No final eu consegui fazer isso, eu consegui implementar. Só que depois não deu certo, enfim, que a gente viu que Excel ia ser uma coisa dor de cabeça. Mas você fez isso, não saiu a rota, né? Não saiu a rota, mas eu consegui puxar dizer. todas as informações do Google dentro do Excel. Eu consegui criar link do Excel com o Google para puxar automático. Você fez uma forma que saiu a taxa de entrega. Porque eu queria chegar nisso. Então eu fiz um ele fez caminho grande. Mas ele baixou o banco de dados. É isso que ele fez. Aí de lá ele linkou os preços das taxas de entrega. Ele tinha taxa de entrega. Calculava a taxa de entrega. Eu lembro disso. Calculava. Só que a gente não chegou a usar muito bem, né? Mas chegou a calcular a taxa de entrega. Então, eu fiz isso dentro, porque eu tinha o objetivo de colocar um delivery que funcionasse com taxa de entrega. E como é que você, aí tá, você sabia que o seu objetivo era fazer a taxa de entrega. Como é que você sabia o que tinha que ter dentro do seu objetivo? É esse que é a dificuldade. É isso que todo mundo para. Esse de verdade pra mim é o mais difícil, porque a gente não sabe o que tem. A gente não sabe qual que é o caminho. Como é que você descobriu? É fuçando. A gente até fez no Jornada dos Campeões que a gente tem aqui, né? Eu falei pro pessoal que tem uma coisa que eu sempre faço quando tem algo que eu não sei pra onde que eu vou. Que é algo muito complexo. Eu vou pesquisando, mano, de tudo que é referência. Por exemplo, coloco no Google lá, VBA com Google, VBA com rota, VBA com não sei o quê. Você vai achando, você não vai entendendo, você vai puxando. Aí um cara fala uma coisa, outro cara fala outra, e vai linkando as coisas que cada um faz, testa o que faz, não funciona, você testa o do outro, muda, e vai tentando mudar uma coisinha ali, usa o que você já aprendeu antes, e vai dessa forma, você vai construindo. De repente acontece. De repente acontece. A partir do momento que você roda e funciona de uma beiradinha que funciona, putz, estou no caminho certo. Aí você só vai refinando naquele caminho que você foi feito, você vai refinando. É mais ou menos dessa forma. É um negócio meio doido, né? Tipo assim, de repente fica fácil, né? De repente vai ficando mais fácil. Mas de repente sai, né? De repente sai. Não, é um negócio que, tipo, que nem o cara do... Ele vai ouvir o podcast e ele vai lembrar. Mas ele mandou pra mim um áudio, o cara do Brownie ali. Ele falou assim que ele tava com uma dificuldade esses dias, tava grudando na forma Brownie dele. Aí ele ficou testando um monte de coisa lá, tava meio que desistindo. De repente ele falou assim que o Brownie desgrudou. Do nada. Aí ele descobriu o motivo. Sabe? E às vezes parece que as pessoas desistem no meio do caminho de quando vai começar a ficar bom, né? Exatamente. Vou dar um exemplo. Agora eu tô começando a pular corda agora, na academia. Uma coisa bem prática, assim, né? Mas eu não conseguia pular corda. Você vou pulando corda, né? Ih, tá pulando bem, velho. Tá pulando bem. Eu tô igual pugilista agora, bem, velho. E eu não sabia pular corda. E, mano, quando eu vi o vídeo lá do cara pulando com um pezinho trocado assim, falei, caramba, velho, que difícil isso. Eu tentei. Mano, tudo errado. Eu fiquei, mano, por 2 dias fazendo tudo errado. De repente, mano, o pé foi, outro pé foi, de repente começou a sair. Eu acertei um pouquinho. Falei, nossa, acho que entendi agora. Aí fui só tentando afunilar, de repente saiu e fiquei razoavelmente bom ali no momento. Agora você consegue pular a corda tranquilo. É. Muito mais fácil, né? Só que, tipo, às vezes as pessoas desistem na primeira barreira, né? E ela acaba largando o processo, Exatamente. né? É muito louco que de um dia pro outro acontece muita coisa, né? É tipo conexão neural, né? Parece que ela se constrói enquanto a gente dorme. Eu acho que expande. A nossa a consciência mente expande, mas a conexão neural, falando quimicamente, assim, né? Tipo, eu vejo muito o Dudu, né? Ele tá muito em fase de aprendizado. E, velho, o Davi também. O Davi, mano, ele já tá sentadinho, então, tipo, eu peguei e comecei a prestar atenção em ele pegando os brinquedos. Quando ele começou a sentar e pegar os brinquedos, ele não conseguia segurar direito, ele não conseguia, mas foi passando os dias, velho, ele foi pegando forte, hoje ele pega forte, ele se apoia, ele meio que deita, ele vai atrás de outro brinquedo. O Dudu também, tipo, videogame, que é um negócio um pouco mais complexo. Cara, foi bem rápido também, tipo, de uma hora pra outra, assim, lógico, dias, né? Que ele consegue, velho, saber, sem ficar olhando pro controle, o que é o X, o que é o quadrado, o que é o triângulo, e mexe no analógico sozinho. Então, desenvolve, Vira né? inconsciente, né? Vira inconsciente. É muito foda isso. E não é no mesmo dia. Eu não ia conseguir ensinar pra ele no mesmo dia, nem pro Davi no mesmo dia. É muito difícil. Isso é muito fato. Hoje, quando eu vejo as planilhas que a gente fez, que a gente rodou nas lojas antigas, eu falo, meu Deus, como é que eu tive a capacidade de construir um negócio tão horrível quanto esse? E na época era um negócio muito bom, entendeu? E hoje eu olho pra trás e falo, nossa, que
troço horrível, poderia ter feito muito melhor, né? Então isso vai acontecendo, né? É bem legal. Então... E você, Miguel, você teve algum caso que você tipo, aprendeu uma coisa que você falou, putz, era muito difícil, de repente ficou fácil, do nada assim? Você falou, caramba. Cara, eu acho que todo mundo fez engenharia, né? Eu ainda faço. Mas sair da escola e ir pra engenharia é uma parada meio bizarra, porque na escola você é um gênio, na engenharia você é um bosta. Então, se você não estudar, se dedicar, você se lasca, né? Você não consegue. E eu acho que essa virada de chave na minha cabeça foi talvez o maior ponto do meu estudo, assim, né? Onde eu aprendi que se eu não me dedicasse de verdade, porque na escola, eu acho que todo mundo aqui, né, se destacava e estava bem, né? E eu não. Uma história particular aqui, ó. Não, é que era muito fácil, daí você chega num ponto onde se você não mudar a sua cabeça, você não consegue acompanhar a galera, né? Ele teve que mudar muito a cabeça dele. Então, teve que mudar muito. E daí foi o meu ponto de virada, né? Onde eu tive que aprender cálculo. Puta, cálculo é a coisa mais foda da faculdade. Eu acho que é primeiro semestre cálculo, onde você tem que aprender tudo de novo, uma parada que você nunca viu na vida. Você estuda 8 anos Bhaskara e chega lá tem cálculo. É isso que é foda, né? Mano, é bizarro. Então, ter que aprender cálculo em 6 meses pra passar em cálculo 1, eu acho que de longe assim foi a coisa mais difícil da minha vida. E quando eu consegui passar, aí foi a maior vitória também, né? Porque, cara, é um desafio incrível. E se eu não tivesse os meios que a gente tem hoje, internet, YouTube, velho. Se não fosse o YouTube, eu aprendi mais com o YouTube do que com todos os meus professores juntos. Mas de longe. Isso que é foda da engenharia, velho. Que é um negócio que eu aprendi lá também. Tipo, lá na engenharia, eu acho que é um pouco exclusivo da engenharia mesmo. Que lá você aprende a aprender, velho. É isso que a gente tá fazendo aqui agora, juntando o conhecimento pra falar sobre aprendizado. Isso é muito foda. Mas lá você aprende a aprender, porque o professor fala, se vira, velho. Né? Tipo, vai atrás. Não tem essa, Ele explica né? uma vez na aula. E, mano, na maioria das vezes, eu acho que umas 80% das vezes, eu saí da aula sem ter aprendido, velho. Eu tinha que me virar pra entender. Ou eu refazia os exercícios, ou eu buscava um material que era de outra faculdade na internet, pegava alguma coisa da USP, da Unesp, aí via um exemplo, aí via outro exemplo, o professor resolvendo outro exemplo, aí eu aprendia. Então, Nossa, eu lembro que a gente reassistia a aula, velho, daquele curso da Unicamp que tinha. Então... Um cara que ficava explicando parte de física, a gente tinha um professor bem zoado de física, não explicava nada. É verdade, esse professor é muito bom. Meu Deus do céu. Então, aprende a se virar, né? Aprende a ir atrás. Graças a Deus tem internet, né, velho? Eu acho que a internet é o maior meio, velho, de aprendizado que tem. Mas Com certeza. Eu acho que o Acho não, mas tenho eu acho que certeza. o negócio mais foda que tem, mano, que é essa questão da conexão neural que você falou ali. Que eu não sei se é de noite que acontece isso, não sei, tem algum dia, algum horário que acontece isso no nosso corpo. Acho que é de noite, mas quando a gente dorme, né? Por isso que o pessoal fala que é importante dormir, mas de repente tá difícil. Você acorda já sabendo o que você tem que fazer. Ou de repente conecta. Conecta. Faz todo sentido. Achei, é isso. Ou tipo... Do nada. Mano, eu tive uma coisa assim hoje também, que assim, eu queria fazer um negócio, queria fazer logo de manhã, só que eu não tinha ideia. Aí, mano, na minha mente eu queria fazer aquilo, mas eu falei, não, vou deixar pra depois, eu acho que vai vir uma ideia mais massa se eu deixar pra depois. Realmente veio uma ideia, velho. Então, tipo, eu acho que só o fato de você estar focado ali e também dormir focado e pensando nessa coisa, não, lógico, neurótico com o assunto, mas isso vem mais fácil, cria conexão, né? O pessoal fala que se você dormir pensando naquele problema, você acorda com a resposta, né? Ou Conexão vai ter ao neural. longo do dia ela. É muito foda. Não, beleza. É que o Matheus falou da parte do sistema ali, tá? Mas deixa eu pegar outra parte aqui que você não contou, mas que eu acho importante. Você teve algum mentor assim na sua jornada que você tipo pegou os segredos para aprender programação ou não? Foi você e o YouTube? Tinha alguém para você tirar dúvida? Não teve? Não. Foi tudo Eu acho que esse foi o maior problema, meu, também. Você errou bastante por conta disso, você acha? Sim, eu acho que se eu tivesse alguém que falasse assim, ó, em vez de fazer assim, faz assim. O William não foi depois depois como se fosse tipo um mentor? Não, ele pegou já pra fazer. Não foi pra me ensinar, foi pra fazer. É diferente. Mas você aprendeu com ele? Algumas coisas. Só que eu não tive um mentor, por isso que deu problema. Por isso que deu problema. Por isso que precisava de gente. Por isso tá caindo o sistema, galera. Mas faltou um mentor. Eu acho que isso ajudaria demais, porque eu acho que eu fui num caminho que todo programador vai me identificar comigo que tá aprendendo. Você faz um curso lá no YouTube
Você acha que você sabe fazer um monte de coisa. Aí você vai na prática pra você ver o negócio. É outra parada, velho. É outro negócio. Coisa nova é foda, mano. Tá todo mundo... Em programação, tá todo mundo praticamente cortando mato, velho. Exatamente. Então tá todo mundo desbravando. Tá mano. todo mundo desbravando. E todo mundo tá achando que tá manjando muito porque fez o curso. Mas coloca no meio de fogo pra vocês verem que o negócio é outra história, né? Então por isso que às vezes faltou um mentor. Eu acho que me faltou. Por exemplo, na programação me faltou. Mas tipo assim, ó. Cara, em vendas. Vendas é um assunto que tipo é milenar. Você teve um cara pra se modelar, né? Sim. Tive várias pessoas. Várias pessoas. Foi mais fácil. Foi muito mais fácil, mas eu não tive um cara pra perguntar. Mas tipo assim, você se modelou durante muito tempo. Eu não lembro quem que era. Mano, eu vi muito o Ricardo Jordão. Esse cara é bom, hein, Jordão Magalhães. Tem bastante conteúdo do Flávio Augusto também, que tem sobre vendas. É que é mais fácil se moldar nos caras ali, né? Tá? Tipo, eles apresentam isso a todo momento. Eles vendem a todo momento. Você vê o trabalho deles a todo momento. Mas, O mano, programador você não vê. é um bagulho muito foda. Você fez engenharia, você não aprendeu a vender na faculdade. Mesmo você não conhecendo os caras, você aprendeu a vender. Então, tipo, de qualquer forma, não estando pessoalmente, mas eu acho que daí foi uma outra técnica até. Acho que, mano, o que mais a gente que ensinou, tipo, a vender mesmo foi a gente ter vendido lá o Publicapom. a prática. Nossa, porque ali foi muita cabeçada ali, velho. A Ali prática. foi muita... Mano, você chegar nervoso e ficar com, sabe, não saber o que falar. Eu travava, procurar mano, Putz, era muito difícil. Você lembra que a gente ficava no carro? Tipo, se concentrando? Vai, não, fala isso aqui, fala isso aqui. A gente tava no carro, mano, tipo... Eu e ele, um do ladinho do banco do outro. Mano, quem quer falar? Não, eu falo. Não, você fala então. Não, tá bom. Tá, mas não, peraí. Mas a gente tava abrindo a porta do carro, não, mas você vai falar o quê? Bolava o roteiro, né? Não, tá, fala isso daqui. Não, falta eu falar isso aqui também. Entendeu? Tá, mas aí você vai chamar quem lá? Quem que você vai chamar? Não, procura fala que você quer falar com o dono. Tá, então tá bom. Chega lá. Aí chegava lá tudo travado. Não, então, tudo bem? Não sei o que. Mano, a gente queimou muito, né, velho? Até falar bem, assim, queimou muito, mano. Eu não tinha confiança nenhuma, zero, né? Muito esse que era o foda. negócio. Mas a prática ensina, né? Da mesma forma também. É a uma forma prática de aprendizado. ensina, mas É isso. Sobre os mentores, né? não, eu travei agora na pergunta aqui. Mas depois você corta aí, João. Mas sobre os mentores ainda. Como é que vocês acham que a gente deve escolher mentores? Eu sei que isso aí é bem clichê. Mas eu quero um hack aí. Como é que a gente deve escolher os nossos mentores? Eu tenho um caminho legal. Mano, você olha quem que é o top 1. Top 1 no seu setor. O que é top 1? Talvez o cara que fez mais dinheiro, talvez o cara que tem mais reconhecimento. Olha o top 1 e olha o que ele faz. Pra mim é ir mais ou menos dessa forma. Mas eu acho também a forma que ele passa o conhecimento para você influencia muito. Então, tipo, eu tenho uns mentores na investimento, finanças, que talvez eles não sejam os melhores, os mais reconhecidos, mas eles têm uma didática tão boa que eles conseguem, me cativa, né? Tem uma conexão, gera uma conexão, e eu consigo aprender mais com ele, né? Muito mais do que um cara que é super, super top e ele não consegue passar direito o conhecimento dele. Então, pra mim, essa conexão, né? Se eu ouço o cara e falo assim, mano, esse cara é bom, esse cara fala bem, eu consigo entender mais. Tem que ser o top 1 que ensine. Perfeito. Porque, por dar um exemplo aqui, uma analogia, quero aprender a jogar bola. Você pode estar olhando o Cristiano Ronaldo, mas às vezes aquele Fred lá do canal Desimpedidos lá ensina melhor do que o Cristiano Ronaldo, né? Eu tenho Boa um caminho. analogia o mesmo. Cristiano Ronaldo, tipo, sei lá, ele não tá te ensinando, ele tá jogando. Eu vou ser- Tem que eu só sei- assistir sem conexão nenhuma, né? Eu vou ser bem talvez. sincero. Alto nível, talvez o cara vá pro Cristiano Ronaldo, né? Não, mas eu vou ser bem sincero mesmo. Pra mim, eu acho que me ensina mais. Ver um cara. O cara não precisa nem estar me ensinando. É só ver o que ele tá fazendo. Mas Pra mim, assim- me ensina mais ver o que o cara tá fazendo do que alguém que ensina muito bem pra mim. Pra mim, funciona melhor. Mas será que, tipo, aí você não tem que estar no alto nível? Por exemplo, se você tá começando a programar, de repente você tá vendo um cara que, tá lá na frente. Você não acha que, tipo, é difícil de você pegar aquele cara Não, isso é como verdade. mentor? No começo, eu acho que o mentor é Eu essencial. acho que assim, putz, você já tá mano, Isso você é tá verdade. médio pra bom. Aí acho que talvez fique mais fácil você olhar pro melhor. É verdade. Porque daí é você verdade. tem a base, eu acho, né? É. Agora acho que o duro é quando você não tem a base. Não, aí faz sentido. Aí o cara que ensina melhor é melhor do que o top 1 lá. Concordo. Você tem alguma dica? A minha é parecida com a dele, velho. Quem tem resultado. Só que eu sou difícil de me conectar, assim, com alguém da internet, sabe? O cara tem que ter um bom storytelling, tem que ter uma boa didática. Eu sou uma pessoa visual, então se ele ficar falando o tempo inteiro e não mostrar um exemplo, eu talvez não vou aprender tanto. Então, tipo, tem tipos de vídeo que
cara, me atrai muito. Porque o cara, do jeito que ele vai falando, ele vai mostrando algumas cenas, algumas coisas. E quando tem vídeo que, tipo assim, você entra lá, o thumbnail lá, é a thumb, né? A thumb lá, ela tem uma imagem tal que você, putz, quer ver aquela imagem dentro do vídeo. Mas aí durante o vídeo o cara só fala, velho. Aí você, putz, fica aquilo lá buscando aquele negócio que você tava vendo. Então eu sou uma mistura muito de visual com aditivo, então eu gosto de caras que se conectam assim comigo, que mostrem as coisas e não só falam. Mas o mais importante é ter resultado. Beleza. Da parte aqui que a gente colocou na pauta aqui, de aproveitar mais o trabalho. Só que eu acho que esse trabalho aqui seria aproveitar mais a prática. Porque eu acho que assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Agora, o que eu queria saber na hora de pular corda, vou pegar de novo o exemplo lá. Já sei fazer o que eu queria fazer, só que agora eu quero fazer uma outra parte. Só que se eu continuar pulando corda igual eu tô pulando hoje, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Porque eu não tô buscando aquilo que eu quero aprender agora, que é uma nova técnica lá no meio. E como é que a gente faz, por exemplo, assim, você precisa chegar no segundo nível de programação. Como é que você faria para você chegar naquele segundo nível, mas aproveitando a sua prática de hoje? Tipo, ó. Isso é bem legal. Eu vou dar um exemplo, acho que nem na programação. Vou dar um exemplo, por exemplo, hoje a gente tem muito multitarefas aqui dentro ainda, né? Tem algumas coisas que a gente está muito comandando. Por exemplo, são 2 setores completamente distintos. Não vou nem falar do financeiro, é mais tipo TI e RH. São coisas completamente diferentes. Como é que eu consigo usar um no outro? E funciona, velho. Funciona muito bem, né? Porque o método de aprendizado é uma coisa que você consegue criar seu e você consegue usar aquilo meio que para tudo, né? A gente estava falando agora há pouco dos sentidos. Você usar o visual, o auditivo, né? Você pode explicar um pouquinho mais para o pessoal depois sobre isso, mas quando você cria o seu método de aprendizado, acho que você consegue aprender coisas de várias áreas aplicando o mesmo método. Tipo, por exemplo, eu não sabia muita coisa sobre a parte do DP, a parte de recrutamento. Eu não sabia essas coisas. Ainda me falta um mentor bom nisso, né? Então, talvez lá atrás, se tivesse um mentor, talvez seria mais fácil entender e tudo mais, como é que funciona. Mas o método de aprendizado é o mesmo. É literalmente a internet, é ver como é que tá lá dentro, como é que funcionam as coisas, o que o pessoal faz, qual que é a referência, qual que é a empresa de referência, qual que é a RH de referência. Tudo fuçando a internet, tentando entrar, buscar. Para mim, a maior fonte de conhecimento de tudo que eu aprendo é da internet, né? É a maior de todas. Deixa eu perguntar, programação exige bastante coisa que talvez tenha em inglês, né? Talvez em outra língua. Tem bastante coisa lá fora que não tem aqui, talvez? Muito mais. É absurdamente mais. Tipo, é muito mais. Não tem nem como comparar. Tem a parte inglesa. Então aprender inglês talvez é o primeiro passo. Hoje na internet. Não, um dos primeiros, né? Aprender inglês é muito importante. Só que a internet também. Você consegue traduz tudo. É muito fácil. Tá vendo como tá fácil, velho? É muito fácil. Tá de boa. Só não aprende quem quer, né? Só não aprende quem quer, velho. Exatamente. Quem não quer. A gente tem até muita plataforma em chinês hoje. A gente tem uma biblioteca que a gente usa, que é o Ent lá. A gente em chinês. Como é que você vai? Não tem como ler, você traduz. E usa. Boa. E funciona. E nessa parte aqui da gente aprender com a história aqui, né? Sei que você tá louco pra falar isso daí. Mas, porque assim, tem a parte da gente aprender com a prática ali, que você falou de tentar pegar o mesmo que você faz para a tecnologia, tentar aplicar no RH ali. E a parte do aprender com a história, o que você... Porque eu tô pensando em outra coisa. O que você tá aprendendo nessa parte de aprender com a história? Qual que é o seu viés disso? Eu vou passar a bola para alguém primeiro. Quero que alguém responda primeiro, eu falo depois. Tá, como que você aprende com a história, então? Tipo, história do quê? História de pessoas? Então, O histórico. A história. Porque assim, eu acho que a história é uma das melhores formas de passar conhecimento. Porque de alguma forma ela te inspira, ela, toca você de alguma forma, ela te impacta. Assim, é difícil aprender conteúdo técnico com história, mas você aprende, sobre mentalidade, espiritualidade, paternidade, exemplos. Então, história eu acho que pra mim conecta mais dessa forma. E eu aprendo mais dessa forma. Então, se eu ouço um exemplo muito forte de alguém, isso vai me tocar. E isso vai fazer eu me moldar e ser parecido. É o exemplo, assim, né? É o exemplo. Então, a história ela me conecta assim. Agora, se alguém chegar em mim e contar uma história de que A mais B mais C vai ser igual a D e tal, alguma coisa, é uma história, mas que não tem sentimento, não tem uma carga emocional por trás. Então, o da hora da história é que ela tem uma carga. É isso que faz impactar e você aprender. Pra mim. Tem aquela frase bastante clichê que diz que o inteligente aprende com os erros e o sábio aprende com o erro dos outros, né?
Então acho que isso que a história ajuda a gente. Ela consegue mostrar erros e acertos do passado e você consegue, olhando aquilo, reproduzir ou saber o que você não tem que fazer, né? Em finanças, em investimento, é sempre esse ciclo de mercado. Então as coisas sempre acontecem do mesmo jeito. E toda vez a gente tenta descobrir o que vai acontecer, mas já aconteceu isso há 20 anos atrás, sabe? Então, a história mostra muito, a gente ignora um pouco ela, mas se a gente olha para trás, tudo que está acontecendo hoje já aconteceu de uma maneira um pouco diferente, né? Não acontece da mesma maneira. Exatamente. Mas ela consegue ensinar muito mais do que a gente quebrando cabeça ali. Porque alguém já quebrou a cabeça, já errou muito, e a gente consegue aprender com isso, né? Só muda, acho que as variáveis, né? Mas acho que o enredo é o mesmo ali, né? Mas é exatamente isso. Você traduziu no que eu acredito. Eu acho que a história, ser sábio é aprender com os erros dos outros. É olhar para trás e ver o que as pessoas erraram, o que deu de problema e melhorar agora. É muito mais rápido. É um hack de aprendizado absurdo. Porque alguém já fez, alguém já passou por aquilo. Por 6 meses você pega o negócio do cara de 1 minuto, às vezes. O cara. Que 6 meses? Tem ensinamento de 10 mil anos. Que você pega, aprende em 2 horas lendo o que o cara falou e leva pra sua vida muito tranquilamente. Mas eu não sei se todo mundo é assim. Sabe aquelas coisas que a gente tem na cabeça que a gente acha que só a gente sabe, todo mundo sabe? Sabe? Tipo, por provavelmente exemplo... já foi falado, provavelmente alguém já viu. Provavelmente. Mas tem várias coisas, tipo... eu ia falar um negócio bizarro aqui, não vou falar não. Que todo mundo acha que tipo... Fala aí, pô, eu sei que você vai falar. O que eu vou falar? Então fala. Putz, não sei se vira mesmo. Não tem uma palavra boa pra isso. Não, tem umas coisas assim que você faz assim, tipo... Sei lá, que só você faz isso, entendeu? Fala aí, vai. Não vou falar, Não, melhor não, então deixa. É melhor não falar. Eu vou deixar a galera curiosa aí, mano. Não é besteira, mas é nojento, entendeu? Não, beleza. Mas, Homem faz, né? Eu vou falar uma coisa que é o seguinte. A gente acha que a gente também, o ser humano, é um ser muito esperto que olha pra história. Mas, não olha. Às vezes não olha. Às vezes ele passa, sabe o que vai acontecer e faz. Ele sabe o que vai acontecer e faz, sim. Tá ligado? Não, então, mas deixa eu só complementar, só pra não perder a ideia. Mas é que assim, quando eu tô lendo um livro, que acontece, essa parte de história eu tenho muito nos livros isso comigo. Porque eu acho que assim, eu aprendo com exemplos, com benchmarks ali, que a gente pode depois entrar nesse pedaço, ou aprendo com os livros ali que eu tô lendo. Mas, sei lá, eu tô lendo um livro... Por exemplo, eu li o livro Poder do Hábito, faz tempo já. E aí ele contou a história dos caras lá de 1960. Entendeu? É bem passado, bem antigo. É bem antigo. Só que daí ele conta uma história, conta um enredo por trás, e a todo tempo eu fico tentando pegar aquele enredo e aplicar no negócio de hoje. E todo mundo tem isso ou só eu só? Não, todo mundo tem. Porque, tipo, eu fico tentando comparar. Putz, eu fico pensando, nossa, como é que eu faço pra colocar isso aqui dentro de tal situação? Acontece muito isso. Sim. É todo mundo dentro da cabeça? Todo mundo tem. Não sei se todo mundo tem, mas aqui dentro a galera tem bastante. Porque tem gente que, tipo assim, não sei, às vezes olha, e por isso que às vezes é bom ter as pessoas lerem um livro, tipo, outras pessoas lerem o mesmo livro e trocar ideia. Porque tem gente que tem uma percepção, porque tem aquela questão do viés que a gente tá no momento. Sim. Às vezes tá passando por um momento, que nem a gente tava dando o livro lá, Dobre os Seus Lucros, né? Tava um momento crucial para usar ele. Então, todo viés ali foi, nossa, vou aplicar isso aqui agora, assim, 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 assado. Talvez se lesse, tipo, sei lá, 1 ano pra frente, quando tivesse tudo tranquilo. Tem um time, né? O timing também não ia é ter essa visão que o teve do livro. O timing é muito importante. É o que acho que o Thiago Lingro fala bastante disso, né? Não adianta você ter o dinheiro no momento errado, que não vai dar certo, não vai funcionar. Acertar no momento errado é a mesma coisa que errar. A mesma coisa que errar, não funciona, né? Então eu acho que isso também é muito importante. Só que um exemplo bem claro de que o ser humano não aprende tão fácil assim com a história é só você ver lá na Rússia, mano. Mais uma guerra. A gente fala, não, nunca mais vai ter guerra, nunca mais. Mano, daqui 50 anos vai ter outra, e vai ter outra, e é assim, né? Conta uma coisa que você aprendeu com a história. Qualquer coisa. Mano, eu gosto de história bíblica. Eu gosto de história bíblica porque, igual a gente aprendeu, né? É feito de parábola. A parábola ela começa lá em cima, tem um vale e depois o herói lá ele se recupera e acontece alguma coisa grandiosa. E velho, tenho várias. Mas fala uma, bem legal. Conta alguma coisa que você sabe alguma ideia? Conta aí, sabe aí, Miguel? Não, tipo assim, o que eu ia falar, pra contribuir com a história, é que assim, uma história bem é muito mais contada. fácil lembrar de história.
É muito mais fácil porque ela te conecta inteiro. Ela faz você lembra o primeiro passo do que aconteceu, aí isso te leva ao meio da história, que te leva ao final da história. Começo, meio e fim. É difícil de uma coisa técnica, igual tipo, a gente lê o livro, Dobre Seus Lucros, ou você lê o Pipeline da Liderança, que a gente tem que ficar anotando o tempo inteiro e esquece os assuntos. Sim. Uma história, mano, tipo, o livro que eu li, O Alquimista, eu sei a história do começo. Porque eu lembro da história, e quando eu tô lendo ele, eu não preciso estar anotando nem nada. Né? A história faz a gente ter uma lembrança muito mais fácil. Conta você uma história. Não, eu ia contar, mas essa história todo mundo já meio que conhece. A história lá da Arte da Guerra, eu acho bem forte. Mas traz alguns ensinamentos bem importantes, né? Da gente na parte de liderança e trazer alguns resultados no nosso time, né? Que é aquela história das filhas dele lá, né? Acho que ele chama... Ele é o general lá, como é que é? Sun lá. Sun Tzu, é. Esse livro tem mais de 2.000 anos, né? Então, ele... Dizem, né? Não sabem, né? Não Mas... acho que tem, tá? Pra mim é verdade. É tipo mais esperto que o diabo. Entrevistou o diabo. Mas ele traz aquela história, né? O general fala que consegue treinar qualquer pessoa, qualquer exército, qualquer lugar, não importa quem sejam as pessoas, e o rei traz pra ele um desafio, né? Tipo, você consegue treinar todo mundo mesmo? Então treine as minhas filhas pra ser do exército. Aí ele falou, eu consigo. Então aí ele trouxe as filhas dele pra treinar. E as filhas dele pessoas ricas e tudo mais. Essa que era a ideia. 3.000 antes de Cristo, madame. Usava a bolsa da Chanel. Da Chanel e tal, tudo da Prada, né? E aí ele vai tentar ensinar elas. E elas começam aquela sequência do exército e tudo mais, que tem que seguir uma sequência e tal. Ele tem o tambor lá, né? E ele tá com o tambor e ele tem que fazer um movimento e todas essas 3 tem que repetir. Eles vão pro treinamento, né? E vão fazer isso. E aí ele bate no tambor uma vez, aí elas vão lá e tipo meio que uma bate, a outra dá uma risada e tudo mais, e começa a fazer uma brincadeira e acha aquilo meio piada, né? E aí na segunda vez ele vai lá e bate de novo. De novo, elas vai lá, faz uma piada e tudo mais. E aí, ele meio que para, né? E chama uma delas pra conversar. Que é a filha que o rei mais gostava. É a filha que ele mais amava de todas, né? E aí, ele chama ela próximo. E o rei falou assim, ó, não quero que você faça nada com minhas filhas. Ele chama a principal que ele mais gosta. Conversa com ela. Conversa não, né? Só chama ela perto e corta a cabeça dela. Na hora que ele corta a cabeça dela, o rei fica, tipo, extasiado, fica quieto, todo mundo fica quieto. Ele vai lá, pega o tambor, bate a 3ª vez e todas batem depois. E seguem a ordem, né? Eu acho que isso é um ensinamento... Claro que a gente não precisa cortar as cabeças, mas a gente precisa de dar alguns exemplos, né? Eu acho que é um negócio que talvez seja o mais forte. Eu acho que dizem lá que exemplo arrasta, né? E nesse momento o exemplo arrastou ali, né? Então a gente tem que trazer esse ensinamento para algumas coisas. Por exemplo, a gente tem 3 funcionários. Um tá indo muito ruim, tá muito mal. Se a gente manter os 3 tratando da mesma forma, tratando todos iguais, a gente vai puxar com que os outros que o que faz errado tá certo e os outros que estão certos estão fazendo a mesma coisa que ele. Às vezes é importante a gente cortar ali para que as outras pessoas melhorem, né? Então isso é um ensinamento ali, né? Caramba, bem aplicado, né? Foi fundo, Zé. Foi bem Contou a história inteira. Não, mas eu tava pensando em tipo, coisas mais simples até, entendeu? Mas é uma história, né? Não, sim. O foda de contar a história é que elas são longas. Elas são longas. Não, mas eu não pensei assim. E às vezes elas não são... Essa ainda foi aplicada. Mas eu não pensei na história assim inteira. Eu pensei assim, uma coisa que aconteceu. Você aprendeu. Uma coisa que eu aprendi. Do meu vídeo do Fome de Poder. Pra mim, pra franquia, funciona muito bem, velho. Porque, tipo, toda vez eu fico olhando que franqueado não tá cuidando bem. Eu lembro até aquela cena dele pegando aquele hambúrguer, vendo aquele alface, puta que pariu. E o cara jogando golfe. Nossa. O cara colocou umas plaquinhas vendendo frango, né? Aprender com a história também é você aprender também com as coisas que você já fez também, né? É, exatamente. Aí é que tá. Por exemplo, a gente vai ter algumas cidades que a gente vai montar a loja e a gente olha aquele ponto e fala assim, putz, parece tal ponto que não é tão bom. Isso é aprender com a história. Você sabe... Isso é muito bom mesmo. Por exemplo, né? mas não deixa de ser a história, né? Tipo assim, putz, exemplo, eu tive a honra de socar a lateral do meu carro no pilar do meu prédio, um tempo atrás. Eu aprendi com a história. Agora, toda vez que eu chego lá na garagem, eu olho direito pro retrovisor esquerdo, porque eu aprendi com a história. Né? Você capotou um carro. Pior, velho.
Deu PT no carro na chuva. O que você faz agora na chuva? Vai de boa. Anda 90 por hora. Você aprendeu com a história. Aprendi com a história. Putz, eu era uma pessoa que não tinha medo nenhum de mar. Nenhum. Eu achava que eu era o surfistão da galera, né? Que eu podia lá nadar e enfim. Até um dia que eu quase morri no mar. Aí agora, opa, passou aqui do peito aqui, já tô com o cu na mão já. Aprendi com a história. Então, tipo, tem várias coisas que a gente às vezes esquece de tentar buscar pra trás ali. Putz, coisas que você sabe que você vai fazer e vai dar errado e o cara vai lá e não faz igual de novo. Tipo, acontece muito isso com a gente com ponto comercial. Porque assim, ó, cidades, elas meio que se parecem muito. Elas sempre têm as mesmas ruas parecidas com outras cidades. Elas sempre têm os mesmos bairros parecidos com outras cidades. Elas sempre têm os mesmos comércios parecidos com outras cidades. Então, é muito repetitivo. Então, você sabe que, putz, se eu pegar aquela rua ali onde é o calçadão lá de Londrina, que tem comércio até às 6 da tarde, não sei o que, tem uma cidade que tem um calçadão parecido com aquilo lá. Ela vai se comportar muito parecido com o que a cidade de Londrina. Aí o cara vai lá e acha que às vezes ali não é um negócio igual. O cara não aprende com a história que ele fez ali. E da parte do... Você quer falar, Miguel, da história? Cortei isso aí. Vocês estavam falando, eu pensei, né? Também é bem clichê, mas o que todos os homens mais ricos do mundo têm em comum, que são os cabelos brancos, né? Por causa do tempo. Então, o tempo faz a pessoa aprender muito. A história, né? Toda a vivência dele faz ele aprender muito. O Warren Buffett tem 90 e poucos anos e ele acho que ele tá no quarto, sexto mais rico do mundo. Mas por quê? Porque ele pegou tudo que ele viveu, ele aplicou, foi dando certo, ele foi aplicando de novo, foi dando errado, ele parou de fazer. Então, a história ela é muito boa e também ela é cruel. Porque a gente também só ouve as histórias boas, a gente só ouve as histórias que dão certo. Mas uma coisa que eu tô tentando ver é ver as histórias que estão dando errado. Nesse negócio de mercado, eu me empolguei, Cash 3, né? Nossa, comprei, tava caindo. Comprei, subiu 40%. Mano, eu sou o maior gênio desse negócio, velho. Esses caras não sabem de nada, eu sei de tudo. E eu tô com menos 60, assim, nessa ação. Então, é história, né? Agora eu sei que eu não posso mais... eu sei que eu não sou mais nada, eu sei que eu não sei igual os caras sabem. Então, eu tive que aprender com o erro. Mesmo com a história mostrando que isso ia acontecer, eu sabia que era muito provável de acontecer, eu fui lá, cometi o erro, tomei o risco e agora eu sei que eu tenho que saber medir melhor meus riscos, saber medir melhor. Então, a história, ela ajuda muito a gente, mas a gente tem que saber aproveitar, né? Essas oportunidades de aprender. Então, eu perdi pouco, né? Aprendi com pouco. Esses caras, eles têm muita grana porque eles aprenderam tanto com perdendo pouco. Agora que eles têm muito, eles não perdem mais, né? Porque a vivência deles é muito grande, então... Acho que a história é foda. Mano, só pra fechar, vocês falaram, tipo... Você deu o exemplo seu no mar, o exemplo dele no carro, o exemplo seu... Então, tipo assim, a gente aprende muito mais que a nossa auto-história, né? Porque, mano, tava escrito que você não podia ir muito fundo no mar. Tava escrito que você não podia dirigir na chuva rápida, nem passar na curva rápida. E o Warren Buffett só não falou do Cash 3, mas falou, cuidado com a sua empolgação, né? Então, velho, todo mundo sabe que a informação tá aí, mas aprende muito mais quando erra, né? Quando entra na prática, né? No campo de batalha. O erro ensina muito. Mas talvez o segredo, então, seja errar bastante? Não, experienciar, velho. Porque assim, o segredo não é errar, o segredo é aprender com o erro dos outros também. Por isso que experienciar talvez seja mais importante. Quando você era criança, eu observo isso nos meus filhos, velho. O Eduardo sabe que ele vai cair, mas ele fica pulando da cadeira. Até o momento que ele cai. Ou ele fica provocando a mãe dele, até que ele toma um grito. Até o momento que ela grita. Então ele fica provocando o erro até saber como que é. Então todo mundo faz isso, velho. Então até o momento que perde dinheiro, até o momento que acontece alguma coisa grave, cria uma consciência. Experimentar é mais importante do que errar, porque se você não experimentar, você não vai nem errar. Por isso tem que viver, né, velho? Não pode ficar só esperando acontecer, né? E tem uma coisa que também a gente tá tentando até usar isso mais agora, né? Mas toda vez que você tá com um problema, tipo, em alguma situação, sempre a gente, tô tentando agora sempre fazer essa reflexão. Putz, como é que a gente fazia lá atrás com isso? Qual foi a base, né? Qual que foi os nossos pilares pra gente fazer que deu certo lá atrás. O que deu certo lá atrás, claro que ele vai mudar, porque é um outro mundo, é um outro tempo. Só que o que deu certo lá atrás, a base, a ideia por trás, o princípio ali por trás daquela ação, vai valer pros dias de hoje também. Então, a gente começou, sei lá, errar muito em ponto de loja, por exemplo. Né? Não é o nosso caso, mas vamos supor que estivesse acontecendo.
a gente poderia, putz, o que a gente tá fazendo lá atrás que tava dando certo? Ah, sei lá, antes a gente ficava dormindo na cidade por uma semana, então começa a voltar a fazer isso, né? Então, sempre tentar, putz, eu era uma... Voltar à sua essência e ver por que deu certo lá atrás e parou de dar certo agora. por exemplo, antes eu tava, sei lá, eu tava mais magrinho antes lá atrás. Um exemplo. Por que eu tava mais magrinho? Porque o que eu comia lá atrás? Eu não comia lanche de segunda, terça, quarta. Eu comia só de sexta. Então, peraí, para de comer lanche de segunda, terça e quarta, come só de sexta. Os caras até falam, né? Back to the basic. Às vezes a gente fica tão complexo que vai ganhando confiança. Esquece que o básico tem que ser feito. Acontece muito e vai acontecer mais ainda. O franqueado vai se distanciando da loja. Ele vai ficando... Vai ganhando confiança. Vai ficando só em delegar e esquece de ir lá e falar pra galera. Vai dando resultado. Dar um atendimento. Então, ele percebe que quando ele tava lá, putz, vendia muito bem, ele tinha uma interação com a galera e tal. Aí ele percebeu que depois de 3 meses que ele saiu, não tá aquela coisa, né? Caiu um pouquinho a venda de tal dia e tal, começa a cair. Aí ele acha que é o quê? Não tá fazendo publicidade direito, o pessoal não tá se dedicando. O que tá acontecendo? Cara, é a ausência dele. Ele tem que estar presente também, é a base. É aquela questão assim, o cara tá sempre andando de bicicleta sem as mãos. O cara fala, não consigo. Anda um dia, aí outro dia ele anda de novo. De repente, um dia que ele tirou a mão, tropeçou numa pedra, caiu. Puf, o cara se ralou inteiro. Né? Mas ele testou, deu certo durante 10 vezes. Nessa primeira deu errado. E o cara se esfola, né? Então, e às vezes tem erros assim que é, fatal, né? Erro e risco de ruína, né? O cara vai lá e perde tudo por conta disso. Beleza. Tem só mais um assunto aí de aprendizado que eu quero trazer, que acho que talvez seja um dos mais importantes, que é, cara, se desafie, velho. Essa é a parada, entendeu? Se desafie, só que tem que ser um desafio recompensador. Não adianta você desafiar e no final não ter recompensa nenhuma, que você vai só se estabanar. Então, desafie pensando em recompensas, porque isso é um negócio que motiva demais. Tem uma coisa que tá muito em hype aí, que todo mundo fala de flow, né? Eu não tenho propriedade para dizer todos os detalhes de como funciona flow, mas basicamente, pelo que eu sei, é alinhar a sua capacidade com os desafios que tem na sua frente. Quando você junta essas duas coisas, tá naquele ponto que colocou desafio suficiente, que bateu na sua capacidade, aquele ponto de intersecção você vai estar num flow absurdo fazendo. Porque é um negócio que te desafia e ao mesmo tempo você tem capacidade de resolver. E quando você entrega, o retorno é muito grande. Isso faz você cair cada vez mais. Aquele oxigênio que respira e vai de novo, respira e vai de novo. Fica num ciclo vicioso de recompensa, né? Ciclo vicioso de recompensa. Que da hora. E tem aquela questão também dos sistemas representacionais. Você quer falar aí? Então, isso daqui a gente aprendeu recentemente, né? Na verdade, eu li num livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites, há um tempo, e eu me percebi assim, mas as pessoas intuitivamente sabem quais são as formas mais fáceis de aprender, né? Que são elas visual, auditivo ou sinestésico, e tem uma agora digital, por conta que a tela praticamente passa 1/3 do tempo na nossa frente, né? E junta todos esses sentidos. Mas o visual, né, é a pessoa que aprende muito vendo as coisas. Então, eu posso ficar aqui conversando com você 1 hora sobre as vendas, mas você não aprender e não reter 50% do que eu estou te falando. Mas se eu te apresentar um gráfico, aquilo te fixa durante muito tempo. Muito tempo. Diferente do auditivo, né? Ao contrário. É mais fácil eu falar e como que eu vou falar, soar, quanto que uma loja vendeu, quanto que foi o faturamento, quanto que foi o DRE, a pessoa entende. E se eu mostrar, ela esquece muito rápido. E o sinestésico, talvez ela tenha que ver na prática como que acontece lá na loja, sentir, ver o pessoal, sentir a energia da galera, para ver como que é uma loja que vende muito. Né? E a população ela é meio que dividida em 40, 40, 20. Pessoal muito mais visual, auditivo e sinestésico. Aí o digital ele entra, mas ele é um sistema bem recente que não está muito bem encaixado ainda. É uma mistura, de um pouquinho de cada, né? Mas é mais o visual junto com o digital também, né? A pessoa aprende mais com dados ali, informação. Que tem muito auditivo, né? Coisas mais rápidas, né? É isso. Então a população está dividida dessa forma, 40, 40, 20. Mas tem um caso também que acho que tem gente que aprende melhor ensinando. Então, eu sou essa pessoa. Mas eu acho que é todo mundo, viu? É todo mundo. Todo mundo. Isso daí é uma pirâmide. Pra você aprender, ensine. Agora eu esqueci o nome da teoria, mas é uma pirâmide que ensina quanto você aprende de acordo com o que você faz, né? Existe lendo, assistindo, conversando ou ensinando. E a forma que mais aprende de todas é ensinando. Com certeza, né? Todo mundo, então, assim? Todo mundo. Quando você está ensinando, você está aprendendo junto. Isso que é legal. E por isso que, tudo que eu aprendo eu fico falando pros outros, velho. Nossa, aprendi tal coisa, eu fico... É um hack muito bom, né? Às
Às vezes a galera acha Só que você que tá sendo bonzinho, né, mano? Eu não faço, tô brincando. eu não faço assim. Mas eu não faço assim, tipo, propositalmente pra mim aprender. Eu faço porque eu tenho vontade de contar. Mas eu comecei a descobrir que quando eu contava, eu aprendia mais. Aí eu comecei a fazer mais, como virou meio que uma recompensa. Então toda vez que eu aprendo alguma coisinha, eu quero falar pra alguém. Mesmo que às vezes pode parecer bobo, entendeu? Mas você tá ficando melhor. Que é a questão do... Como eu tô ficando melhor? Mas aí cada vez você tá ficando melhor. Ah, tá. Que é a questão lá das pessoas ter medo de soar idiota. Que você falou assim que você discorda, mas porque, assim, concorda. É que assim... Mas eu acho que tem detalhes. É que eu acho que é o que eu falei, né? Nesse negócio de discordar de pessoas que ter medo de ser idiota. Eu acho que as pessoas... De verdade, pra mim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de medo de ser idiotas. Porque elas vão se... É verdade, elas vão se policiar. Só que ser idiota não é fazer uma pergunta. A primeira pergunta, ela nunca é idiota. A primeira pergunta, ela nunca é idiota. Não tem como você falar que o cara vai... O cara não sabe nada. O cara vai perguntar uma vez. Como é que você vai falar que o cara é idiota se o cara nem sabe o que ele tá falando direito? Tá querendo entender. O problema de ser idiota é as pessoas quererem repetir 3, 4, 5, 6 vezes a mesma pergunta. Então, pra mim, as pessoas têm que se policiar nisso. Entendeu? Se perguntar 10 vezes a mesma coisa, ela tem que se policiar. Ela tem que colocar... Mano, é que eu ouvi isso no podcast de hoje, velho. Do Joel J com o Paulo Vieira. Que ele falou assim, o Joel J ele já foi 8 vezes no treinamento do Conrado Adolfo. Aí o Paulo Vieira falou, mano, só tem 2 opções. Ou você é burro ou você é humilde. Se você é burro, realmente, o cara vai saber que você nunca vai entender. Mas se é humilde, é só olhar seus resultados. Realmente, você não entendeu e tá tentando entender de novo e reforçando alguma outra coisa. Entendeu? Então, ou é burro ou é humilde. Eu coloquei só mais uma opção. Pode ser. O cara não é idiota, mas ele é humilde. Mas eu sou o Pode contrário disso daí que você tá falando. Porque assim, eu sempre... Só que às vezes as pessoas acabam se bloqueando. Porque tem gente que não entende. Você explica. E às vezes você pegou... A gente fez uma pergunta. E aí você me explicou de tudo quanto é jeito. Não explicou... Mas às vezes a culpa é minha de ter explicado errado. Pois é. Aí eu vou ficar com medo de ser idiota e perguntar pra você de novo. Aí eu não vou entender nunca. Isso não, beleza. Então, eu parto do princípio que é o seguinte... Claro que depende da pessoa, né? Não vou fazer isso com uma pessoa que eu não conheço. Mas a pessoa que eu conheço, eu vou perguntar e falar, não entendi. Não entendi. Não tá... Não tá claro pra mim. Não tá claro. Não entendi ainda de novo. Até a pessoa me entender ou explicar certinho. Porque senão as pessoas às vezes têm medo, acabam aceitando aquela informação e não conectam os pontos. Muitas vezes, tipo, eu já fiz isso já lá atrás, por medo de parecer idiota pra alguém. Porque é um medo nosso. Por que a gente tem? Que você acha, tipo assim, putz, a pessoa você vai achar que você é burro porque você não tá entendendo o que ela tá falando. Não. Pode acontecer esse problema. Eu só quero que a minha ideia é que as pessoas se policiem em querer ser mais autodidata, sabe? As pessoas têm que ser assim. Porque a informação, ela é uma coisa... É que eu falo isso muito de programação. Não tem como um programador não ser autodidata. É impossível. Entendi. Mano, tem uns stories que eu vejo de uns caras assim que, tipo, coloca assim, alguém lá dos stories que tá viajando em algum lugar, lá, sei lá, na Índia. Aí o cara vai lá na caixinha de pergunta e pergunta, quantos habitantes tem aí na Índia? O cara zoa a cara dele, fala, mano, tipo, tá no Google, né, velho? Esses tipos de coisa. É nesse tipo de idiotice que tá falando. Isso. Beleza, quantidade de informação que tem. Exatamente. Ao invés do cara estar no Instagram, ele pesquisa. Então, idiota é uma coisa muito, muito específica. Porque o idiota a resposta tá nítida em qualquer lugar. Ele vai lá e pergunta. Entendeu? Isso, ele tem que se policiar nisso. Não tem como. Não tem como. A gente tolerar esse tipo de coisa é a mesma coisa que falar pro cara que ele pode fazer isso todas as vezes. Entendi. Economiza seu tempo, economiza o dele. E dele também. Mas ali o medo, eu consigo interpretar do mesmo jeito do Sérgio, né? Às vezes você joga informação na pessoa, despeja informação, e a pessoa tem medo de falar que não entendeu, tá ligado? Sim. Você falou tanta coisa e ela não conseguiu entender nada, mas ela finge que entendeu só pra não parecer que... Não sabe. Ou que ela menosprezou seu tempo, sabe? Que você ficou meia hora falando pra ela e ela não entendeu nada. Mas se ela falar que ela não entendeu, você vai ficar tipo, mano, essa pessoa é burra, essa pessoa é idiota. Ela pensa isso no caso, né? Mas eu acho que é esse medo que não se deve ter, né? Medo não se deve ter. Então, mas eu acho que a gente como professor em alguns momentos da vida... A gente tem que deixar isso aberto para as pessoas. Você entendeu de verdade? Exato. Não, isso eu concordo. Isso, na verdade, se a informação não chegou correta, o problema é do comunicador. Isso. Não é da pessoa. Você entendeu de verdade? Não, mas entendeu mesmo. Tá claro, senão eu explico de novo. Eu faço bastante isso. É porque senão a pessoa, tipo, ela pega e você fala assim, beleza? Não, beleza, então tá bom. Aí ela vai embora e fica aquela, putz, não entendi nada que ele falou. Aí você perdeu um tempão ali, 1 hora explicando pra pessoa não entendeu nada, já não adiantou nada. Então, tipo, até uma coisa que eu faço, porque assim, às vezes as pessoas não querem falar que não entendeu nada, tem vergonha de falar que não entendeu. Mas se a pessoa falar pra mim, porque daí tem gente que vai mentindo, né? Porque ela não quer passar vergonha. Então, se a pessoa falar, não, entendi, eu percebi que ela não entendeu, eu falo assim, então me explica então. Aí já se banana. Aí ela
não sei o que, travou. Aí eu pego e falo, não, então, vamos lá, vou explicar de novo pra você entender, tá? É assim, 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 assim. Ah, tá, entendi. Tá, me explica de novo agora. Ela vai lá e explica até conectar os pontos. Porque, tipo, senão você pega e deixa passar. E a gente, como ensinando alguém, sempre acontece isso. Agora, então a gente vamos separar aqui. Não saber não significa que a pessoa está fazendo uma pergunta idiota. Todo mundo concorda? Sim. Agora, todo mundo concorda o que é uma pergunta idiota. Sim, Uhum. Então, é ruim as pessoas fazerem perguntas idiotas. Concorda? Sim. Então, a gente entrou num consenso. Ele tinha tirado dele, ele tava com... Não, mas ele tá É isso que eu certo, tem estou que reconhecer, velho. Lógico. Tá certo. Entendi. Talvez ele ajustou, né? Deu Ele só modelou ali. malemolência. Ó, colocou pra cá, pra cá, pra cá. Pronto, eu não sou idiota. É isso que ele fez, entendeu? Ninguém vai ficar bravo comigo, mas na verdade vai ficar. E ele quis dizer isso mesmo, viu, pessoal? Tá, beleza. Fechou. Tá. Essa parte do brainstorming aí, o que é isso? Caramba, velho. Vai entrar num assunto longo agora. Mas pra mim, brainstorm é quando surgem novas ideias conversando com as pessoas. É isso? Eu acho que não precisa ser só conversando, velho. É naquele negócio que a gente falou. Se eu for pra casa com uma dúvida agora de como arrumar uma solução, ou de como arrumar um nome pra uma marca, velho, vai demorar um tempo, mas eu vou conseguir num auto-brainstorm. E eu confundo, a galera fala muito de insight e brainstorm. Pra mim isso é um insight. Um brainstorm talvez precisa de mais uma equipe, galera, né? tá ligado? Tá. Então é uma chuva de informação. Isso é um insight, beleza? Agora um brainstorm a galera tá ali junto e sai uma parada junta. Talvez tenha que ser junto mesmo. Eu lembro de um exemplo que quando eu tava na TCP, TCP é a Engenharia Civil, empresa júnior de Engenharia Civil da UEL. E no meu ano a gente criou um evento de engenharia para todas as engenharias de Londrina, o Englobe. Só que não existia esse nome. Aí, cara, nós tinha que achar um nome que juntasse todas as engenharias e que tivesse algum sentido com o nome do evento. E ficou nesse nome, ficou. E eu tava uma vez numa conversa com a Aline no Messenger, e ela mandava um nome, eu mandava outro, ela mandava um nome, mandava outro. Aí, velho, eu falei, mano, vou tentar juntar um eng de engenharia com alguma coisa que engloba. Eu falei, putz, englobe. Aí, mano, eu mandei, ela falou, englobe. Aí foi nisso, então, tipo, realmente, tem que estar junto com alguma pessoa. Foi eu. Caraca. Esse evento existe ainda? Existe. Mesmo nome. Mesmo nome. Mas vai ter muitos anos ainda. Vai ter muitos Da anos. hora, hein, mano? Você tem um dedinho lá no curso, né? Uma mão, né? Um dedinho não, uma mãozona, velho. A galera que faz, né? Sempre é o time que tá fazendo. Mas o nome é só mais uma coisa. O nome né? é a marca ali do negócio. Mas eu tenho uma coisa pra falar que, assim, às vezes as pessoas, tipo, elas ficam só buscando, por exemplo, assim, eu quero aprender, sei lá, quero ter alguma ideia, que agora a gente tá no treino de ser criativo aqui, né? A gente misturou A com B com C. Brainstorm é mais uma técnica de criatividade do que de aprendizado. né? Mas às vezes, por exemplo, assim, eu quero inventar algum produto novo, né? Então aqui é uma coisa de criatividade ali. E às vezes as pessoas, tipo, ficam tentando buscar, tipo, por exemplo, eu quero inventar um sabor novo de sorvete. E as pessoas ficam procurando só sorveteria. E eu faço um caminho um pouco diferente. Eu fico olhando tudo que tem que pode ser uma sobremesa, para tentar pegar alguma coisa que existe ali e trazer para o nosso mundo do sorvete. Ou ao contrário, sei lá, eu quero aprender uma coisa nova para nossa empresa, né? Que é o que você falou da questão de pesquisa na internet. Como é que o pessoal lá da Coca-Cola faz com o pessoal do time de vendas, por exemplo? Outros, eles vendem Coca-Cola na praça, na padaria, enfim, no boteco, mas eles têm um método lá de venda. Pega aquilo lá, olha aquilo ali e traz pra gente. Né? Tipo, é você pegar de outros lugares ali e trazer pro seu mundo ali. Tipo, eu não sei se todo mundo faz isso, mas eu faço muito isso. Geralmente a minha criatividade sempre é lá pautada em coisas que eu vou olhando. Só que assim, é aquela questão que eu falo, que a gente fala, como é que você descobriu, tipo, a ideia do The Best, como é que você imitou alguma coisa diferente? Porque existe a diferença de você assistir um filme, assistir um vídeo, estar andando em algum lugar com um olhar só pra curtir o lugar, existe você estar ali com o radar ligado, que eu falo, que é você, tipo, tá buscando alguma coisa diferente. De repente, você, putz, nossa, que legal. E se eu fizesse isso? Por que eu não copio isso daqui? Né? Então tem gente que, tipo, só tá vivendo ali, não tá tentando pegar aquele conteúdo pra ela, pra aplicar na vida dela. Putz,
tá conversando com, sei lá, com um professor e começa a perceber o cara comunicando ali, você fala, putz, caramba, eu vi que ele fez assim com a mão, não sei o que, na hora de falar. Meu, por que eu não pego isso aqui pra mim? Né? Então, o cara tá reparando tudo que a pessoa faz, né? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Esse que você falou é o segundo grau, né, de aprendizado. Que você só olha o que você tá vendo. Esse daí é quando você vê o que tá por trás daquilo, né? O que as pessoas veem um pote de sorvete ali, você não vê o pote de sorvete, você vê o que tá por trás desse pote de sorvete, né? Aquele sabor, quem inventou, por que inventou. Então, eu acho que eu tô até pulando um pouco de etapa, mas é o second level think, né? É o segundo grau de aprendizado. Eu acho muito massa. Então, você entender que aquilo que você está vendo não é só aquilo que você está vendo, tem toda uma coisa por trás, além de ajudar você na sua criatividade, porque você consegue entender como as pessoas pensaram naquilo, você melhora a sua criatividade, mas também melhora no seu aprendizado, né? Porque você começa a aprender a ver isso, você consegue aprender a ver esse segundo grau. Pratica mais, né? Isso. Por exemplo. Isso se chama associação, né? Você associa aquilo que está no mundo externo para aquilo que está no seu mundo. E você conecta, né? É associação isso. Vou dar um exemplo legal aqui. Mas quando lançaram um sorvete de Sete Belo, que é um negócio que tipo meio que viralizou na época ali, tem uma marca que é bem famosa ainda que vende sorvete de Sete Belo. E aí quando eu olhei aquilo ali, eu não fiquei pensando assim, putz, meu, que da hora Sete Belo. Eu falei, caramba, por que o cara ficou pensando em Sete Belo? Como é que o cara teve essa ideia? Eu falei, putz, cara, é nostalgia, o cara tá trazendo coisas que é nostálgico. Então, já associei, putz, o que é tão nostálgico quanto Sete Belo também? Então aí você consegue inovar do mesmo jeito que o cara inovou dele ali. Então você não tá pensando no sabor que ele criou ali exatamente. Às vezes o cara fala, nossa, vou copiar o Sete Belo aqui, que da hora, não sei o que. Não. Mas não sabe por quê. Mas você pensar como que o cara fez aquilo, como é que ele pensou naquilo ali é o mais foda, né? Vou dar um outro exemplo então aqui também. O meu filho Dudu, ele joga também no celular, né? E entre os jogos assim, aparece só o comercial do Magalu. Vem pro Magalu, vem pro Magalu. E, velho, um dia eu vi o Dudu cantando, mano. Vem pro Magalu, vem pro Magalu. Falei, caramba, velho, por que eles põem no negócio? A criança nem vai comprar. Aí eu pensei por trás, falei, cara, eles estão criando uma cultura pra criança já saber quem é o forte em venda, no varejo, no eletrodoméstico e tudo, Vai em crescer, brinquedo. vai crescer cantando Vai essa crescer música. sabendo que o Magalu é o mais forte. E vira um rádio dentro de casa também, Exatamente, né? Aquele cara das Casas Bahia, quando eu era criança, fica na minha cabeça até hoje, velho. Nunca mais ouvi aquela propaganda, mas fica na minha McDonald's cabeça até faz hoje. muito isso, cara. Pô, eu lembro muito do Montreal Portas de Janela. Montreal, Portas e Janelas também. Faca Tramontina. Mano, esses caras ficam na cabeça. Montreal Portas e Janelas. Putz, mano, esse programa é um caralho na rádio, né, velho? Era demais, velho. Ficou demais mesmo na cabeça. Da hora. Mas, então, o que você aprendeu com isso? Tipo... Que a gente pode aplicar na nossa marca uma forma que vai ser um marketing de longo prazo. E todo mundo pode aplicar também. Então, tipo, eu não vejo a Casa Bahia fazendo isso, por exemplo. Não vejo Ponto Frio. Lógico que eles podem fazer, mas o Magalu saiu na frente. Tá pegando? Você pensou no porquê que o cara fez isso, né? Não, tipo... Exatamente. só copiar. A Porque criança talvez- não vai comprar. Não, porque aí que tal? Acho que a questão é que você não precisa necessariamente tipo, fazer exatamente no aplicativo, mas você pode usar um outro meio que a criança também tem inserida. Por exemplo, um vídeo do YouTube. E colocar propaganda no vídeo da criança no YouTube, no anúncio. Exatamente. Porque é o mesmo método que você aplicou. Você só aplicou a ideia por trás. Você vai criar uma inovaçãozinha que vai ser própria, né? Sua. Exatamente. Quantos modelos de The Best surgiram, né? Imitações de The Best que surgiram e fecharam. Porque eles tentaram copiar o modelo. Eles viram o The Best, nossa, tem muita gente ali, vou imitar, vou fazer igual. Fez igual, não deu certo. Por quê, né? Porque ele não conseguiu entender o que está por trás daquilo. Ele só viu o The Best, a loja lotada com a mesinha de madeira, o deckzinho, fez igualzinho, pôs os sorvetes ali e não vende. Por quê? Porque a pessoa não consegue vender. Ele só tá vendo o sorvete pra comer, ele não tá vendo o que tá por trás. Foda. O cara só copia, mas não entende por trás a ideia, né? O cara só copiou. Tipo, o cara copiou a fachada preta, colocou a parede de tijolinho, colocou o freezer, linear, não sei o que, os potes e abriu. É igual, vai vender igual. Mas não é isso que faz vender só isso, né? Isso é um dos pilares, mas é a ideia por trás. Porque, putz, hoje a gente consegue fazer a mesma ideia do The Best, mas, por exemplo, assim, quando a gente pensa na Graco, lá na hamburgueria, a nossa até dificuldade nossa é a gente não pensar tanto igual o The Best, porque é um outro público, é uma outra marca, é um outro conceito. Só que tem alguns pilares dentro do The Best que funcionam para qualquer negócio. Então, acho que o nosso diferencial é que a gente fica pensando, putz, como é que a gente faz? Pega os princípios do The Best que a gente tem. Como é que a gente aplica isso na Graco pensando num outro público, numa outra loja, num outro produto?
que faz dar certo dentro do Bash? É os mesmos valores que vai estar dentro ali. Então a gente vai lá e aplica dentro do outro negócio. Ah, como é que a gente faz para aplicar isso num outro negócio novo aqui do zero aqui? Como é que a gente faz, sei lá, por exemplo, criar um podcast, uma cópia de todo do Flow lá que começou no Brasil, que o Flow copiou o cara lá do... Como é que chama o cara? Joe Rogan lá. Ah, a gente quis criar um podcast, mas o que a gente pode fazer? Qual que é a ideia por trás de fazer os podcasts bombarem? Né? Então a gente tem que ficar pensando sempre nesses princípios lá atrás que traz essa inovação, traz essa novidade, traz um negócio bom. É isso? É isso. Você quer participar, Zordeira? Vem dar uma palhinha. A gente tem outro tema aqui, deixa para outro podcast, né? Tem bastante coisa aí. Tá. Vamos só recapitular, então, maneiras de aprender mais fáceis. Fazer um resumo aqui, rapidão. rapidão. Tem que ter o hábito agora de resumir as coisas, que fala muita coisa. Porque fala muita coisa, dá umas voltas, vai. Tem alguém para anotar, velho. Tá. O que é a melhor maneira para você de aprender uma coisa nova? Usa a internet. Usa a internet. Não, quais são os melhores meios, né? Usa a internet. Fácil. Tá. Internet fácil. Tá. E o passo a passo, você tem alguns? Usa a internet, se desafie e crie recompensa. Pra mim é o melhor método. Seja curioso, velho. E peguem modelos, né? Pra pessoas fodas pra modelar. Pra você trazer pra você. Isso. Boa. Então, eu acho que, tipo, talvez, vou só pegar o que todo mundo falou aqui e o que você falou lá no começo lá. É a gente saber o que a gente quer aprender, olhar o final do que a gente quer aprender, pra mim saber onde eu quero chegar. E aí depois eu tentar buscar o como chega naquele final. Então, tentar destrinchar o final. Putz, eu quero, sei lá, eu quero aprender a fazer um Photoshop. Então, que foto que eu quero fazer no Photoshop primeiro? Eu quero fazer uma foto assim, que o cara vai ficar com a bochecha mais rosa, não sei o que, tá. E agora, como é que eu destrincho isso? O que eu tenho que saber para deixar a bochecha do cara rosa? Ah, eu tenho que aprender tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Aí, em um meio pra gente aprender isso, internet maneira mais fácil. E por fim, mostre pra alguém, para as pessoas falar, nossa, que legal. E crie recompensa. Mas o segredo é mostrar pra alguém, só dá um hackzinho, né? Se você pegar e mostrar pra uma pessoa que tá lá em cima, ela vai falar, nossa, beleza. Entendeu? Isso. Agora se você pega a sua avó ali, vó, vem cá, deixa eu mostrar um negócio aqui. Não é avó. Pega o cara que tá do seu lado, o cara que faz a mesma coisa que você. Se fez um pouquinho a mais, só mostra pra ele. Não, tá, mas acho que tem tipo assim, mano, porque senão perde um pouco... vai gerar recompensa, né? Mas eu acho que é tipo assim, testar com alguém, né? Tem que testar. Tem que testar. Mostra pra alguém. Você vai criar mas testar com alguém que talvez te dê uma recompensa. Eu falei, mano, inconscientemente fazia isso muito com minha mãe. Mas não quando era criança, né? Mas quando eu gostava muito de piada, velho. Aí quando eu contava alguma piada, eu sempre testava com ela. E ela era sincera, velho. Se fosse boa, eu contava pra alguém, tá ligado? Essa não foi boa, não. Mas aqui assim, por exemplo, tem coisa que eu quero falar às vezes pra Isabela e eu sei que, tipo assim, pra ela vai ser muito básico, então eu não falo pra ela, falo pra outra pessoa. Tem coisa que eu quero falar pra aquela pessoa, eu não falo pra ela porque eu falo, putz, eu não vou gerar aquela recompensa imediata. Então eu quero ter esse putz, que da hora, nossa, que foda isso. Então eu falo pra aquela pessoa que vai achar que é foda, entendeu? Eu lembro até hoje o dia que o meu pai, tipo, ele perguntou pra mim assim, eu tava fazendo cursinho, terceiro ano, e eu tinha aprendido, olha isso, como é que era o meu nível de inteligência ali, vamos dizer assim, né? Não sei se inteligência, mas nível de aprendizado de matemática ali. E eu tinha aprendido a calcular o quanto que ia gastar de combustível para viajar. No terceiro ano. Meu pai chegou e me pegou e falou assim, eu tô indo para Bauru, quanto que eu vou gastar de combustível? Sabe calcular para mim? Aí eu peguei e falei, não, eu sei, lógico que eu sei. Ele perguntou, mas eu sabia. Eu pensei na hora, ele falei, putz, só fazer aqui, dividir, tá, não sei o que, multiplicar pela gasolina, ver quanto o carro faz, pensei. Aí eu fiz para ele, faz assim, pai, você pega lá a viagem, dá 200 km, divide pelo quanto o carro faz 12 km por litro, então deu tanto litros de combustível. Aí depois você vai lá e multiplica pelo combustível quanto tá o preço hoje. Aí eu falei, você vai gastar R$150 para essa viagem. Ele falou, nossa, sério mesmo? Eu falei, nossa, mas que caramba. Na hora eu falei, caralho, velho, tô muito foda. Entendeu? Na hora, putz, me deu mó gás. Falei, cara, tô muito inteligente. Quero aprender mais disso. Então, agora se chegasse no professor do cursinho e falar, aprendi isso daqui, o cara falou, legal, hein? Parabéns, vai lá. Entendeu? Então, tipo, acho que também tem essa, de você mostrar pra quem vai te dar a recompensa. A pessoa certa, né? Tem essa. Então, esqueci o que eu tava falando, do passo a passo. É você pegar o final, destrinchar e mostrar pra uma pessoa depois no final que vai te dar a recompensa pra você querer aprender mais aquilo ali. Isso. É isso? É isso. O que mais? Segue aí a lista. Não, acabou a lista. Acabou. É isso aí. A gente falou de mais coisas, mas beleza. É isso aí. Quer falar alguma coisa, Miguel? Fala aí pra galera. Não, eu acho que só pra complementar,
identificar qual o seu sistema representacional e ver verdade. qual forma melhor de você aprender. Porque às vezes a gente quer aprender do jeito que todo mundo aprende. Mas, mano, seu jeito é outro, velho. Então, às vezes seu jeito não é ficar sentado na frente de uma carteira olhando o professor. Às vezes é na prática. Então, entender... Pode falar. Pode entender como que você funciona para ver como que a informação entra melhor. Exatamente. Aí a gente falou também como... Praticando brainstorm, né? Também é uma das formas, associando as coisas e manter o radar ligado. É isso. Tem mais? Não, é isso aí. Fechou. É isso aí. É isso então, galera. Então esse podcast do Grupo The Best, ó. Uniforme novo aqui agora. Verdade. Grupo The Best. Quero uma dessa também, Tá massa. E então vamos lá. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, mandar o podcast para mais 3 pessoas pra gente dar uma bombadinha aqui no canal. Eu acho que o último episódio deu uma visualização boa, velho. O último. Acho que deu uma bombadinha. É que a gente fez interno aqui ainda. Eu vi que deu bastante view. Vi que tinha dado. Fechou. Acho que a gente conseguiu mais inscrito também, então tá legal. Então curtem, compartilhem pra gente continuar fazendo, tá? Que isso aqui custa tempo e dedicação pra fazer. Nem sempre tem convidado, então ajuda nós pra ser motivado, beleza? Então, galera, é isso. Pra seguir a gente na rede social. @Papo Empreendedor. Oficial. @TheBestAçaí Oficial. Matheus QM. Fala aí o seu, Miguel. Miguel M. Moraes. Meu @Matheus Bragato com 2 T's. @Jonathan Zord aqui, ele mandou falar aqui, ele quer uns seguidores também. E o meu @Sérgio Kendi. E é isso. É isso. Então, até o próximo episódio e tchau. Tchau. Valeu.